história do Brasil fosse perfeita. Vamos pro vídeo. Em 10.000 a.C., os humanos chegam à América do Sul e se estabelecem aqui em Alagoinhas, que era a mais populosa na época, só que vários veio em Rio de Janeiro. Então, que era um país aqui chamado Brasil. E essa nação só foi feita em 5.000 a.C. Em 499 a.C., constrói o que é comércio. Aqui no Nordeste tinha muito sal, então eles começaram a exportar o sal, porque eles não sabiam o que era sal, o que faziam. Só que outros países descobriram que o sal é para adoçar. Então exportaram de novo para o Brasil, que é tudo que vai e volta. Então assim o Brasil ficou rico e também com muitos recursos. Então assim, com todo esse dinheiro e recursos que tinha, o Brasil se expande para aumentar seu comércio, chegando a ter todo esse território. Então o nome do Brasil é renomeado para Brasil, para Reino Comercial do Brasil, que era um reino. Em 498, o território brasileiro é tudo isso, em apenas 2 anos. Em 1497 a.C., eles colonizam aqui, o norte do Pará, onde tinha muitas tribos. Derrotando todas essas tribos, o Brasil fica muito fraco, assim inventando o exército. Com o comércio, eles usaram açúcar para pagar eles, porque isso daqui é muito valioso para o comércio. Então, eles pagavam com açúcar, que não existia moeda naquela época. E também em 497 a.C., descobriu que a árvore se reproduzia. E a folha vinha da árvore, e a folha fazia papel. E o papel fazia dinheiro, que eles usariam isso para se expandir. Então, eles usaram papel como moeda, e deu muito certo. Assim, criaram vários bancos e Casa da Moeda. Assim se expandindo, cercando eles aqui e assim anexando Minas Gerais. E além disso, Rio de Janeiro é muito populoso e rico em recursos naturais. E também, então assim, vira a capital do Brasil. Rio de Janeiro é a floresta. Então Rio de Janeiro vai ter a parte essa, que é a cidade onde fica o imperador, e essa, onde fica a floresta. Então assim, com tudo isso de terra, o Rio de Janeiro vira a maior cidade do Brasil, literalmente. Isso até 1495 a.C. Além do mais, tinha a tribo do Mato Grosso e a do São Paulo, onde o Brasil conseguiu, deixando eles muito putos. Então a do Paraná declara guerra e perdeu. Com tudo isso, o Brasil era tão forte. Então depois disso eles criam um império. O que é império? É quando tem um imperador e ele manda em tudo, ok? E além disso, o império significa que você tem uma história perfeita, ok, gente? Então, o Brasil, em 1494, vira um império do Brasil. Em 1493 a.C., devora o Mato Grosso, assim ficando com a história mais perfeita ainda dominando umas regiões aqui do Paraguai, além de pegar o Pará. Apenas em 8 anos de independência conseguem esse território todo. Além do mais, conseguem pegar todos 224 províncias. 10 anos de vida, especificamente. Em 1490 a.C.,
anexam Rondônia e algumas cidades para o norte, anexando tudo isso. Eles queriam comerciar rápido, porque eles estavam gastando muito em colonização. Então viram que o Rio Grande do Sul, aqui em Montevidéu, como algumas tribos disseram, que tinham muito prata. Então eles inventaram a Marinha, o Império do Brasil, assim colonizando aqui em Rocha e descobrindo que era verdade. E as tribos não deixaram que o Brasil pegasse Montevidéu, acontecendo a Batalha de Monte Brasileira, onde o Brasil vence com seu grande exército. E eles também queriam ligar essa colônia no Brasil, assim conseguindo. E eles queriam que o Rio Grande do Sul e Uruguai e também só esses dois estados seria uma região, porque era uma região muito grande. Então assim viraria a região sul do Brasil. E também descobriram Florianópolis para fazer parte do Rio Grande do Sul, além de pegarem Roraima. Em 1488 a.C., o território brasileiro, que naquela época, desde o começo, era governado por Felipe II, ou primeiro. Em 1485 a.C., o rei Felipe I morre aqui visitando a cidade de São José dos Campos, por causa de velhice, porque ele já tinha 96 anos. Então, ele foi chamado de o expansionista, porque ele formou o Império do Brasil e, além disso, se expandiu por várias regiões, além de tribos, por formar uma história perfeita. Então, o Felipe II foi responsável pela criação das ferrovias, assim melhorando a economia do Brasil, facilitando a administração, e também aumentaria os portos, assim facilitando muito o comércio, assim o Brasil ficando muito rico. E também investiu muito no exército, que estava em frangalhos por causa da Batalha de Montevidéu, assim treinando-os, assim ficando muito rico e forte. Então, ele inventou uma coisa, a guilhotina, para facilitar mais os traidores de matarem. E criou uma nova lei, que era o seguinte, de brutalidade. Matar alguém, mata você. Então, se você matar alguém, o governo mata você, com a pena de morte na guilhotina. Que tudo que vai e volta. Roubar o banco. Ficar na prisão observando por policiais. Se você escapar, você fica lá por mais anos. Uma simples coisa, por não pegar o cinto, assim você só fica na prisão. Isso daí. Assim, diminuindo os crimes no Brasil, assim ele ficando mais rico sem administração. Isso daí ainda é justo. Então Felipe II é chamado de o justiceiro e também o econômico forte. Felipe II, em 1480, começa a investir em navios aqui em Montevidéu, assim facilitando o comércio. Então assim o Brasil enriquece muito e também a prata volta para o Brasil, assim só ficando um pouquinho pobre e com muitos recursos. Assim todo mundo aqui da América do Sul imigrou para o Brasil. Os paraguaios não gostavam nada disso, que era uma tribo. Então, em 1479, o Paraguai é feito com um único objetivo: atacar o Brasil. Então, pelos revoltosos do Paraguai, eles se expandem até o Brasil e declaram guerra ao Brasil, organizando os não leais aqui no Brasil
e também aqui na região do Paraguai, eles anexaram várias regiões onde tinham não leais ao Brasil, que no caso são essas, e organizaram um grande exército aqui, em Ponta Fora, um pequeno aqui, em Porto Olimpo, conquistando duas regiões aqui que são muito grandes e também marchando até o Rio de Janeiro, onde quase chegam. Só que as tropas do Rio de Janeiro eram muito mais fortes e bem mais inteligentes. Então eles sabiam o que era estratégia. Então eles foram por aqui, ó, atacaram, cercaram, assim, tirando as tropas paraguaias, onde tiveram que recuar. Então, sem a vitória no Rio de Janeiro, eles mandaram as tropas para cá, onde conseguiram algumas regiões. Essas e essas, onde não dá certo, onde o Brasil invade o Paraguai por aqui, ó, assim fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, o Paraguai viraria um fantoche, então assim, os paraguaios seriam executados, aqueles não leais, porque mataram vários brasileiros. Não tanto, mas tudo bem. O Brasil até mandou eles se juntarem ao Brasil, mas não deu. E além de anexar essas regiões aqui, e o Paraguai se percebeu que estava muito mais forte do que o Brasil, por causa que não estava comerciando, por causa que não tinha mar. E também a população estava morrendo de sede. Então, em 1475 a.C., o Paraguai entra na Grande Sede, onde vários paraguaios morrem por causa dessa pandemia de sede. Então, o Paraguai foi visitar ali o Brasil, implorando por qualquer coisa para pegar um pouquinho de mar. Só que o rei brasileiro recusa. Assim, o Brasil isso daqui quase distingue, assim querendo fazer parte do Brasil, e o mesmo aceita. Assim, em 1474 a.C., o Brasil anexa o Paraguai por causa que o Paraguai queria. Assim, vários elogios ao rei do Brasil foi feito, mas alguns não, porque não aceitaram até o mar. Então, em 83, com poucos rebeldes, aconteceu uma rebelião aqui no Chaco, onde os paraguaios pegaram, assim, ensinando por que eles estavam revoltando aos brasileiros que eram leais ao Brasil. Alguns aceitam, mas alguns não. Só que vários aceitaram. Então, organizando um forte exército. Então, eles atacam várias regiões aqui do Brasil. Com isso tudo, o Brasil não tinha escolha, porque eles estavam marchando lá para o Rio de Janeiro. E as tropas estavam bem aqui no Rio de Janeiro. Então não tinha escolha ao deixar eles com o mar, só que por uma condição. Seriam fantoches do Brasil, onde o mesmo aceita, porque o Brasil daria fortes alianças ao Paraguai. Então assim, Blumenau e também Juiz viram a capital do Brasil, ou a capital do Paraguai. Então, a Paraguai move a capital de Porto Olimpo até Assunção, perto do mar. Então, a maioria da população que estava aqui foram lá para o Rio, assim acabando em 1470 a grande sede do Paraguai. E o Brasil, que não queria todas essas terras aqui, eles pegaram tudo isso, anexaram. E também anexaram tudo isso, porque não precisava os paraguaios terem essas terras. Só o marzinho mesmo. Como recompensa aos paraguaios, conquistariam isso. Os bolivianos não gostavam nada disso. Já que o Brasil estava fraco por causa da Guerra do Paraguai,
A Bolívia foi independente com o mesmo objetivo do Paraguai, conquistar e anexar o Brasil. Então, em La Paz foi inventada a Bolívia. Só que a Bolívia tinha vários territórios para governar, porque isso daqui, mesmo sendo pequeno, era muito, mais do que os territórios brasileiros. Então, era uma longa viagem. E finalmente, em 1450, eles conseguem pegar toda a Bolívia. Mas as notícias já chegaram ao Brasil em 1451 a.C. Então, em 1451 a.C., o Brasil declara guerra à Bolívia. Então, o mesmo, com seu exército rebelde contra o Brasil, anexa a Roraima. E também pega essa região aqui do Brasil. E o Brasil, eles pegam essas regiões aqui da Bolívia. E também chega muito perto de La Paz. E acharam que La Paz era aqui, mas não deu certo. Então marcharam para o sul, onde era La Paz. Só que lá é um exército muito grande, assim fazendo os brasileiros recuarem. Então, com a estratégia brasileira, eles pegaram os recursos que pegaram entre toda essa linha aqui, armaram suas armas e invadiram La Paz, assim fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, o Brasil anexaria o Acre da Bolívia, assim fazendo a Bolívia muito triste. E também, como o Brasil anexou essas regiões aqui, a terra de ninguém declara guerra ao Brasil, onde eles pegaram aqui várias regiões fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, eles pegariam tudo isso, todas as duas Guianas e o Suriname, ficando assim o território brasileiro. E todos os territórios conquistados do Brasil. Então o Brasil ficando assim. Só que o Brasil queria um acesso ao Pacífico. Então o Brasil pediu para dar tudo isso, onde o mesmo aceita. Então assim aumentando muito o comércio brasileiro. O Paraguai, como influência paraguaia, anexaria essas regiões daqui. E também a Bolívia, por causa de sua influência, pega essa região aqui do Brasil. E também, por causa dessa anexação, o Brasil invade uma declaração de guerra formal à Bolívia, assim chegando em La Paz, fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, eles virariam fantoche e devolveriam essa região aqui para o Brasil, assim criando uma disputa territorial. Em 1449, o econômico forte, ou o justiceiro, morre lá em Rio de Janeiro, onde era Felipe II. Então seu filho, Maria I, pega o trono, onde ela faz mais ferrovias aqui no Acre, assim ganhando muito dinheiro, além de anexar essas regiões da terra de ninguém, que o mesmo não podia fazer nada. Anexando o Peru, ela faz o Sacro Império Brasileiro, porque conquistaram até um país. No caso é o Paraguai e a Bolívia. No governo dela, como seu pai, recrutaria muito e também aumentaria a economia do país, adicionando os bancos e Casa da Moeda, assim ficando muito rico o Brasil e forte. Em 1430, o primeiro áudio da história é feita dela, Maria I, onde o gravado é isso. Sou eu, Maria II, do Brasil, distância da Bravada em Recife. Quero que todo mundo do Rio de Janeiro e também fique da fronteira do Canadá e também para a Marinha em Paraguai. Para e guarde as fronteiras
Brasil do Rio de Janeiro, para defender a capital, realmente, centro de noção da história do mundo. Onde ela fala o seguinte: galera, vamos organizar assim o exército aqui na terra de ninguém, na Bolívia e no Paraguai, para defender as fronteiras, e a maioria no Rio de Janeiro para defender a capital. 2024? Hã? Brincadeira, é o vídeo. Em 1429 a.C., uma pessoa aqui, ó, defendendo as capitais, defendendo aqui a fronteira, por causa da Maria I mandou, em Ponte da Calerda, ele manda as tecnologias lá para Bolívia e para Paraguai, na missão brasileira, onde foi preso por coisas básicas, que depois será vigiado, porque eles usariam isso para ser independentes, onde a primeira gravação da Bolívia é isso. Você é muito bonito, como tão querido, quero conferência, todos aqui do Brasil, Paraguai, quero defender o seu exército, para mais uma da carroça da floresta. Não tem molhado. Onde ele fala que deveria militarizar a terra de ninguém, o Brasil e o Paraguai, para ficar independente, e também conquistar o Paraguai e a terra de ninguém. E o Paraguai, em 1428 a.C., grava isso. Minha Bolívia está tentando fazer isso. Eu estou muito toda esta vez para bater molhado. Mas, soldados, Onde o Paraguai ouviu as tropas bolivianas indo para cá. Então, o Paraguai reagiu mandando todas as tropas do país, onde o Brasil não pegaria, porque eles aqui é o fantoche e a terra de ninguém está neutra, para deixar as tropas aqui invadir a Bolívia, onde o mesmo acontece. Assim aconteceu na batalha de fantoches, onde 2 fantoches do Brasil lutam. Só que o Brasil, vendo tudo isso, o que aconteceu de fazer, manda eles pararem, mas não aconteceu. Então o Brasil declarou guerra aos 2, assim acontecendo a guerra dos 3, onde 3 países lutam lutam entre si, e os 2, Bolívia e Paraguai, por sua independência, e também Bolívia e Paraguai lutam. Parabéns, você todo mundo você acabou, eu tô meu Deus! E o Brasil organizou seu exército aqui perto da capital do Paraguai, e invadir de novo, sem a permissão paraguaia, assim dominando a América do Sul, onde o Brasil anexaria, porque não precisa de direitos fantoches, e vocês já sabem o que fantoche é ter, um caos, assim recrutando muito Maria II, isso daí até 1420 a.C., onde ela morre, onde seu filho Felipe III entra no poder. Seu filho recruta muito mesmo, mas muito mesmo, e também treina. E também o mundo percebe que se o Brasil invadir eles, ele domina o mundo. Então assim todo mundo vira um fantoche do Brasil. Então o Brasil vira a potência com a maior história do mundo, com a história mais perfeita, além de dominar o mundo. Aqui em Buenos Aires, onde há uma população muito grande, surgiu a Argentina, e também acabou com o dominamento do mundo do Brasil, senão, porque falta um.
por causa da independência da Argentina, não dá terra de ninguém, que ela surgiu. Então, assim, o Brasil, antes que eles fiquem independentes, invadiu Buenos Aires. Assim, nem tinha expandido, assim, anexando Buenos Aires. Aconteceu uma revolta aqui. Aproveitando essa revolta, o mundo, pedindo desculpa ao Brasil, declarou guerra a ele mesmo, por causa que não queriam ser fantoches do Brasil. A administração estava muito grande para governar esses estados, que eram muito rebeldes ao Brasil, que estavam acontecendo muitas revoltas. Então, se o mundo ficar independente, assim o Brasil ficaria muito forte. Então, vários esquadrões sumiram da guerra, deixando o Brasil fraco. Então, aí a Argentina, aproveitando, invadiu o Brasil. Quase cercando os paraguaios, os brasileiros reagem, quebrando o cercado. Porque se você cercar uma província, você conquista ela. Assim acabando. Assim chegando em Buenos Aires de novo e fazendo eles se renderem. Só que os europeus chegaram aqui em Campos, fazendo eles se renderem. Assim todo mundo fica independente e o Brasil, ele fica sem fantoches. Então, ele não tem administração mais. Então, assim ficando muito rico. Assim acabando com o exército brasileiro, assim enriquecendo o país com a falta de exército, falta de manutenção. Assim, o Brasil fica muito rico e forte naquela época. Só que a única coisa que o Brasil deveria dar é a Argentina independência. Que naquela época, já que tinha essa região aqui, que tinha muita prata, o nome foi esse. Províncias Unidas do Rio da Prata, porque isso daqui era muita província. Então, para pegar mais províncias, para unir mais, eles expandiam para cá, onde não faria mais sentido. E aqui tinha muito argentino morando. Então aqui os argentinos pegaram essa província, de anexando. Assim, formando seriamente as Províncias Unidas da Argentina. Por quê? Tinham várias províncias, assim formando as Províncias Unidas do Rio da Prata. Assim, ficando assim, a Argentina. Em 1399 a.C., o Brasil é assim. Felipe III morre aqui visitando Montevidéu, aqui em 1399 a.C., por causa de Alzheimer e assassinato, que esqueceu das técnicas. Por causa da vitória aqui dos rebeldes, aqui os brasileiros recuam, por causa que o rei do Brasil morreu. E eles estavam quase se rendendo. Mas não é porque o rei morreu que a gente tem que se render. Só que os brasileiros foram muito leais ao Brasil. Então assim, pegando Montevidéu de novo, assim fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, o Brasil declararia essas regiões. Que é essa aqui, ó, do Peru e o Equador, além dessa região do Peru. Os brasileiros perceberam que não precisavam dominar o mundo, porque eles já dominaram. E se dominar o mundo de novo, a administração vai ficar muito cara. Então não precisaram dominar o mundo, porque eles já dominaram, entendeu? Então a Argentina aproveitou esse fato para pegar essas províncias no Tratado de Argentum, que é prata. Que isso daqui é prata, né? O nome é prata. Onde prata pegaria isso daqui e isso do Brasil por dinheiro. Porque não precisaram dominar o mundo, porque já dominaram. Assim, perdendo províncias. Então, assim,
os mesmos aceitaram o tratado, perdendo essas províncias. Só que alguns brasileiros acharam injusto esse tratado. Então, aconteceu uma revolução lá no Uruguai, onde eles não gostaram nem um pouquinho daquilo. Aqui tinha muitos brasileiros em Montevidéu, então começaram aqui em Rocha, onde pegaram Melo e algumas regiões daqui. E já que os argentinos eram muito inimigos do Brasil por causa da guerra de independência, e eles não deixaram deixar eles independentes aqui, porque quando eles foram independentes, o Brasil já conquistou Buenos Aires. Então, a Argentina, sem querer uma guerra com o Brasil, mandou tropas aqui para São José de Maio, pegando essas províncias. Além de pegar essa daqui do sul. Os brasileiros mal deixaram os argentinos independentes, porque quando eles foram independentes, assim pegando os Buenos Aires, assim deixando os argentinos mais novos. Então, os argentinos apoiaram os uruguaios. Entendeu, gente? Assim, os uruguaios estavam avançando muito no Brasil. Só que aconteceu também uma revolta aqui no Paraguai e na Bolívia, que eles queriam ficar independentes. Paraguai. Começaram aqui em Vila Raias, pegando essas regiões. Mas o Brasil, com as tropas aqui do Chaco, anexaram isso daqui. E os paraguaios, já que os brasileiros estavam ocupados na guerra, se renderam aos paraguaios, deixando eles independentes. Mas eles esqueceram de pegar aqui o Chaco, assim deixando eles muito putos, assim aproveitando os bolivianos para ficar independentes aqui no Chaco, pegar a independência aqui no Chaco e marchar até La Paz. E já que eles estavam dominando muita região aqui, os bolivianos ficaram sua independência, se unificaram assim, virando a independência da Bolívia. No Tratado de Paz, a Bolívia pegaria essa região e essa. Não, cara, ao invés de estar no play, aí tá pausado, cara. Mal consigo explicar. A Bolívia, aproveitando que os paraguaios não pegaram aqui o Chaco, aproveitaram para pegar o Chaco. Começaram ali no Chaco e conquistaram essas regiões. No Tratado de Paz, o Brasil naquela época era isso. Aproveitando os uruguaios que estavam ocupados lá na Bolívia e no Paraguai, anexaram mais ainda, chegando perto do Rio de Janeiro. Com isso, eles se rendem, os brasileiros. Então, no Tratado de Paz, o Brasil perderia o Rio Grande do Sul e o Uruguai para o Uruguai. Só ficando com Santa Catarina. Hoje em dia, os brasileiros não teriam incomodado com o Uruguai só, mas estariam incomodados com o Uruguai e também com o Rio Grande do Sul, ó. Só que aconteceu uma disputa territorial aqui em Criciúma, porque isso daqui faz parte de Santa Catarina, que acabou de ser criada. Só que o Uruguai só disse que ia anexar o Rio Grande do Sul e o Uruguai a Cisplatina. Então aconteceu uma disputa territorial, mas naquela época fazia parte do Uruguai, então a maioria era uruguaia. Então assim o Brasil fica muito puto com essa disputa, assim declarando guerra ao Uruguai, invadindo aqui Porto Alegre e além de chegar aqui em Montevidéu rápido, assim fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, eles anexariam o Rio Grande do Sul, só que com cuidado para não acontecer uma disputa territorial de novo. Então eles consideram que isso daqui, ó, é o Rio Grande do Sul e também essas províncias aqui. Ficando assim o território brasileiro.
ficando assim o território brasileiro. O Brasil, a Bolívia vende pro Brasil o Acre por 15 mil reais, que é pouco. Mas para a Bolívia, que estava em uma inflação por causa das guerras, aceita, porque era muito caro para a Bolívia aquilo, muito dinheiro. O Brasil vende a Bolívia, então, quer dizer o Acre. Pronto, agora, em 1350 a.C., com o maior reinado do Brasil, Pedro III, eu acho, ou Felipe IV, morre lá na guerra do... Aqui, ó, quando ele estava indo Rio Branco, como quando ele estava aqui, ó, lá em La Paz, comerciando. Então dali, eles iam lá para Rio de Janeiro. Só que morreu no caminho, aqui em Primavera do Leste, por causa de tétano. Então seu filho aqui no Rio de Janeiro, Felipe V, foi o imperador. O Pedro V foi o criador do papel. Por quê? Ele queria descobrir coisas. Então ele foi aqui para a floresta, pegou uma folha, deixou ela, pegou várias folhas dali, porque depois se reproduzia, né? Aí ele fez aquilo virar branco e também alinhar e colar. Sim, ele descobriu também a cola antes disso, que eu não sei como faz, mas ele descobriu. Assim, ele cria o papel e também descobre a borracha e o lápis. Então ele é conhecido como o criador. Sim, e aí ele recruta muito e treina e também constrói várias ferrovias e casas da moeda e também bancos, como todo imperador do Brasil faz. Em 1340 a.C., eles anexam essas regiões aqui. Aqui toda a América do Sul, menos aqui os países independentes, ok? Só que menos o Chile. Ficando assim, em 1320 a.C., o Brasil, ele move as tropas daqui para cá, porque é um pequeno exército, é só uma fronteirinha, e também, se as tropas ficarem aqui só, ficariam muito exército, não é? Em 1319 a.C., o Paraguai, querendo o Chaco, declara guerra à Bolívia, assim invadindo esses territórios. Só que aqui tinha muito território, assim acabando com o exército paraguaio. Então assim, eles pegariam com cuidado, sem ter tropas. Com essa estratégia, chega quase no aqui em La Paz. Só que lá tinha muito exército, então pegaram o exército real, assim mandando, que eles mandaram depois, assim fazendo eles recuarem lá de La Paz. Com o rei ocupado aqui, eles também mandam algumas tropas para cá, pro norte do Chaco. E também pegando essas regiões, mandando as tropas por norte, chegando em La Paz, fazendo eles se renderem. Algumas pessoas falavam que o Chaco tinha vários recursos naturais, só que isso era mentira, assim deixando o Paraguai como uma crise, em crise. Mas pelo menos anexou o Chaco, né? E você pensa que o Brasil não aconteceu revoltas? Claro que não. Aconteceu uma revolta aqui no Suriname,
onde eles queriam anexar as duas Guianas. Só que não deu certo, assim deixando a Guiana escapar, já que as tropas estavam lá no sul, assim ocupadas. Então ele consegue a independência. Só que tinha algumas tropas aqui, fazendo ele recuar. Com isso, a Guiana aproveita para pegar sua independência. Com duas nações para brigar, como toda nação faz, se rende. E não é diferente. Assim, fazendo o Suriname e também a Guiana independente, diminuindo a administração do Brasil. A Venezuela, Peru não sai e a Venezuela e a Colômbia não fica de fora não. Aqui ó, eles querem que o Brasil não esteja ao mar do Oceano Pacífico, porque todos os países da América do Sul são pobres, menos o Brasil, porque ele só quer dominar o mundo. Então, com isso, com a invejosidade do Brasil, a Venezuela consegue essas regiões. Só que não dá certo aqui nessa região, fazendo eles recuarem um pouco. E a Colômbia, querendo pegar uma região ali do Peru, anexando o Equador e também a Venezuela, pega a independência aqui e declara guerra a Brasil e também a Venezuela, pegando essa região e também pegando essas regiões daqui. Só que quando chega aqui não dá certo, assim fazendo eles recuarem. Só que para cá, para a Venezuela, assim anexando toda a Venezuela, aproveitando para pegar essa região aqui da Guiana, onde não poderiam fazer nada. E também pegar aquela região que eu estava falando do Peru e também o Equador, fazendo eles ficarem independentes, assim formando a Grã Colômbia. Vocês viram o Peru até agora? É porque ele tá começando agora. O Peru estava anexando mais regiões, assim fazendo ele ficar independente, exceto o Acre, que o Brasil disse que ficaria pro Brasil, porque não era exigir. Eles queriam ficar independentes, não exigir território pro Brasil. Então assim perdendo. E também pela influência peruana, eles anexam essa região aqui de Iquitos. Assim acontecendo a guerra da Colômbia, do Peru, onde o Peru vence. Com isso, acontece uma revolução lá na Venezuela e do Equador. Aproveitando isso, a Guiana aproveita para pegar essa região aqui da Venezuela ou da Colômbia, que eles invadem aqui, assim como que seguindo, pegar essa região aqui. E o Brasil, nessas duas regiões aqui, desde sua independência, estava apoiando eles para acabar com a Colômbia, porque ela anexou várias regiões do Brasil e o Brasil queria vingança. Assim, emprestou várias armas para Guiana. Assim, acontecendo uma guerra entre Guiana e Brasil contra a Venezuela, onde a Guiana vence, pegando aqui aquela região que você sabe, que eu esqueci. E o Equador aproveitou também. Já que o Brasil perdeu para isso, a Bolívia aproveitou para invadir o Brasil. Assim, fazendo o Brasil estava muito fraco por causa dessas guerras. Então,
já que essas guerras estavam irritando o Brasil, por causa que estava tirando muito poder do Brasil, o Brasil se transformou num reino. Porque um reino não era tão assim. Ele foi de Sacro Império do Brasil para Império do Brasil. E Felipe V, em 1200 a.C., melhorou a disciplina do exército e também recrutou para defender. E também anexou uma região aqui, ó, lá do Gabão. E também uma aqui, ó, em Cabinda, ligando os dois, assim, pegando uma pequena colônia aqui na África. O Brasil já era isso. O Império do Brasil, as pessoas estão querendo pegar mais independência do Brasil, aproveitando que o Brasil estava fraco, né? Só que estava recrutando, mas no Rio de Janeiro, assim não focando. Então assim aconteceu uma revolta aqui. Assim, o Brasil, com toda a administração desse país inteiro, transformou o país em um reino. Foi de império para reino. Por quê? Porque o reino não era um império tão cabuloso assim. Era do jeito império, mas não era glorioso. E também o reino serve para você ter várias administrações. Tipo assim, ó. O Ceará é um país, só que faz parte do Brasil. Então, é o reino. O Brasil virou um reino. Virou um reino aqui. O reino do Brasil. E também continua monarquia. E o Brasil já estava com 3.000 anos. O mais velho da América do Sul. Ele criou todos esses países aqui da América do Sul. Sim, a Argentina, aproveitando que estava com a maior país do mundo, eles pegaram toda essa região aqui com o dinheiro que eles tinham. E aqui tinha muito gado, assim exportando para outros países, enriquecendo muito, gastando no exército, treinando o exército. E também pegando muitas casas da moeda e também construindo muitos bancos. Então, quando os gados voltaram para a Argentina, tinha muito mais. Então, assim, ficando muito rico e com muito gado, exportando para toda a América do Sul, principalmente para o Rio Grande do Sul. A influência de gado argentino aqui no Rio Grande do Sul, a Argentina começou a expandir o Rio Grande do Sul, sem o governo argentino permitir. Assim, o Brasil reagiu, aconteceu uma guerra entre Argentina e Brasil. Só que eles eram muito parceiros econômicos e também comerciais. Assim acabaram a guerra em 1199 a.C. E também, já que o Suriname estava lá na paz, eles eram bem pequenos. Só que aqui tinha muitos franceses morando aqui, com a influência. Porque aqui tinha muito território para os surinamianos. Então, mesmo perdendo essa região aqui, ficaria muito território para o Suriname. Então, não tinha problema ficar independente. Então, assim, aconteceu uma revolta na Guiana Francesa, porque os franceses que estavam ali, né? Então, aconteceu em Cayenne a Revolução da Guiana Francesa, onde eles chegam rapidamente aqui em na capital deles, ó, aqui em New Amsterdã, assim fazendo eles se renderem, assim transformando eles em independentes. Assim, o Suriname ficando com a maioria do território e a Guiana Francesa ficando independente. Também a Guiana Francesa queria se expandir para o Amapá,
que tinha muitos franceses também. Então, o último alvo da Guiana Francesa, eles recrutaram e treinaram o seu exército para invadir o Amapá. Só que em Macapá tinha muitos soldados brasileiros, porque era a capital do Amapá. Então, eles invadiram Oiapoque muito secretamente. Então, assim, atacaram Macapá, depois declararam guerra ao Brasil. Então, por causa disso, vários estados começaram uma revolução para ficar independentes. E já que esses estados queriam virar uma república, aconteceu a revolta da república. E já que a república ganhou, então o Brasil virou a República do Brasil, acabando finalmente com a monarquia de 300 anos. O Brasil virando uma república teve vários independentes, teve vários presidentes, quer dizer. Só que as tropas aqui de Belém vieram para cá. Só que a eleição é tipo o seguinte: quem é o mais inteligente vai pro poder. Não é só uma família assim. Então, o Brasil fica muito mais independente com a república. Então, assim, conseguiu pegar mais aqui, ó, com a estratégia muito boa dos brasileiros. Então, assim, conseguiu invadir aqui a Guiana Francesa, aí fazendo eles se renderem. Assim, virando colônia do Brasil. Só que logo depois, aconteceu a revolta de novo, porque ali tinha muitos franceses. Assim, virando eles de novo. E também o Brasil recrutou muito, e também treinou muito. E também construiu vários o quê? Casa da moeda e bancos aqui pelo país, ficando muito rico e forte. Assim, depois disso, o Brasil virou neutro para não ser atacado. E também, com o seu dinheiro, comprou essa região aqui dos bolivianos. A Argentina se expandiu mais para o sul e descobriu que essa terra aqui inteira não tinha nada. Então, a expansão argentina acabou. Por causa que é só para gastar dinheiro mesmo. Mas o Brasil é ao contrário. Eles pegaram muitas províncias, não para pegar os suprimentos. Então o resto da América do Sul veio pro Chile. E também eles recrutaram muito para invadir a Bolívia e essas regiões aqui, porque eles queriam virar um império. Só que não deu certo, porque a república era mais forte, mas eles queriam ter uma guerrinhazinha para aumentar sua popularidade. Então assim mandaram as tropas aqui pro norte, assim conquistando essas regiões, assim fazendo eles se renderem. Então assim, ele ganhou de 2 países, assim, virando um país mais poderoso da América do Sul, mais do que o Brasil, porque ele tá pegando muito. Assim, as ferrovias acabaram, assim, tendo várias ferrovias pelo Brasil. E também pelo todo o Brasil, toda a cidade tinha a Casa da Moeda. E também, banco também, e também ferrovia. Todos os estados ficaram neutros, igual o Brasil. Porque estava acontecendo crises neles também, principalmente no Brasil, que aconteceu várias guerras. Só que o Brasil conseguiu se recuperar muito rápido por causa das coisas espalhadas pelo país. Então, assim, desenvolvendo muito. Assim, mais do que as outras nações, e também treinando e recrutando mais do que as outras nações. Então, assim, todos ficaram neutros. Assim, ficando felizes para sempre. Isso ia até 1000. Então, assim, 1000 a.C. Então, assim, o resto do tempo é tudo a mesma fronteira. Então, essa fronteira para sempre. E essa foi a história perfeita pro Brasil. Espero que tenha gostado, galera. Se gostou, deixe seu like e tchau. Todos ficaram neutros porque meu celular tá descarregando, porque não precisaram de guerras. Porque todo mundo já teve uma guerra. Porque o Peru aqui com a colônia, e daqui guerra de independência, todo mundo teve uma guerra de independência, daí uma guerra, entendeu? Então, todo mundo teve uma guerra, então, paz para sempre.
E tchau, galera, porque tava quase tendo 1 hora de vídeo. Então, tchau.